Vem estar neste lugar que por Deus foi escolhido para sacrificar. Neste santíssimo lugar. Ficou este lugar aonde o extraordinário sei que acontecerá, porque os seus olhos estarão abertos e os seus ouvidos estarão atentos a toda oração feita aqui no Templo de Salomão. E se os céus se fecharem e os problemas me assolarem, nos humilhamos aqui, nos convertemos a ti, pois prometeste escutar toda a oração neste santíssimo lugar. E se os céus se fecharem e os problemas me assolarem, nos humilhamos aqui, nos convertemos a ti, pois prometeste escutar toda a oração neste santíssimo lugar. Nós temos falado sobre a fé, sobre a vontade de Deus, a fé e a oferta e a fé. Muitas pessoas perguntam, por que eu tenho que dar uma oferta para fazer um pedido a Deus? Você não tem que dar nada, absolutamente nada. Mas, obviamente, uma manifestação de fé é seguida por uma ação, por uma atitude. E essa atitude é a oferta.
Seja a oferta em oração, seja a oferta em jejum, seja a oferta em dedicação da própria vida na obra de Deus, seja a oferta em dinheiro, cheque, seja a oferta de uma forma ou de outra, mas a fé exige a oferta. Não existe fé sem a manifestação da oferta. Não existe a oferta sem a manifestação da fé. A oferta, nós falamos ontem, sem a manifestação da fé é esmola. Enquanto que a fé sem a manifestação da oferta, sem que a pessoa doe algo, então é uma fé simbólica, é uma fé emotiva que não produz qualquer efeito. Nós temos falado que a vontade de Deus é abençoar as pessoas. A vontade de Deus é que você tenha vida e vida com abundância, não é verdade? Não foi isso que Jesus prometeu? A vontade dele é que todos os seus seguidores, os seus filhos, todo o seu povo tenha uma vida próspera. Mas essa vida próspera, essa vida abençoada, não acontece de uma forma natural, ou seja, eu aceitei Jesus como Salvador, automaticamente eu vou ser abençoado. Não, absolutamente não. Prova é que quantas são as pessoas que são convertidas, são cristãs, são pessoas que são fiéis na sua igreja, são fiéis a Deus, e, no entanto, vivem uma vida amarrada, aperreada, uma vida mesquinha e miserável. Não é verdade? Eu fui testemunha, eu sou testemunha disso, porque eu vivi esse drama quando era jovem, porque pensava que a riqueza era contrária à vontade de Deus. Eu achava que se eu ficasse rico, eu ia me perder, eu ia perder a minha salvação, eu ia me corromper. Então, muitas pessoas com essas ideias erradas, com esses sofismas errados, logicamente essas pessoas engessam ou têm engessado a fé, impedido de tomar posse das bênçãos de Deus, porque não sabem se é a vontade de Deus. Não, é a vontade de Deus que você tenha vida e vida com abundância. João 10:10. Mas há uma ação, uma atitude que a pessoa tem que tomar. As bênçãos de Deus não acontecem de forma natural. A exemplo do próprio povo de Israel, quando saiu do Egito, ele teve que enfrentar dificuldades, ele teve que enfrentar inimigos. Ele não foi levado nas asas de Deus, ele não foi transportado pelas asas pelos anjos até a terra prometida e estava lá tudo prontinho esperando ele. Não, ele teve que atravessar o deserto, ele teve que atravessar o Mar Vermelho, ele teve problemas com água, problema de provisão de comida. Então Deus mandou o maná, mandou cordonizes, fez sair água da rocha. Tudo isso para que aquele povo aprendesse a viver pela fé, ou seja, aprendesse a viver na dependência de Deus. E quando ele chegou às portas da terra prometida, Canaã, então aquele povo teve que atravessar o rio Jordão e depois teve que enfrentar os seus inimigos e teve que enfrentar lá a cidade, os inimigos estavam lá na cidade de Jericó. Você vê que o povo de Israel, ele não tomou posse da terra prometida assim de braços cruzados. Não, ele teve que lutar, muitos homens morreram, mas teve que pagar o preço, era o preço da fé. E Deus hoje nos dá a fé para que a gente possa exercitá-la. E, obviamente, esse exercício da fé exige a doação da própria vida. Não é verdade? Você não vai tomar posse das coisas de Deus pela fé teórica. Você tem que praticar a fé. O apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é morta. É como um corpo sem espírito. Então não adianta a pessoa ter um corpo perfeito. Se ela não tem espírito, o que acontece? Ela está morta. Assim também não adianta a pessoa ter fé, se ela não tem atitudes, então ela não vale, a sua fé não vale de nada. E é o que acontece na maioria dos casos, que as pessoas muitos cristãos, muita gente cristã vive com uma vida de fracasso. Por quê? Porque pensa que pelo fato de ter entregue a vida para Jesus, as coisas vão se tornar uma maravilha. De maneira nenhuma. Minha amiga, meu amigo ouvinte, há que se manifestar a fé. Você verifica, por exemplo,
Quando Jesus estava no templo e veio uma viúva pobre, depositou 2 moedas insignificantes, Jesus observava a oferta dela. E na oferta dela, o Senhor Jesus viu a sua fé. Já no diz respeito aos ricos, os ricos depositaram grandes somas lá no gasofilácio. Mas Jesus disse que aquela viúva havia dado muito mais do que aqueles homens todos juntos. Por quê? Porque aqueles homens deram o que sobravam. Quer dizer, a fé que eles tinham, que eles manifestaram ali, era uma fé com mendigo. Não é verdade? Eles consideravam Deus como mendigo, porque estavam dando o que sobrava, que não fazia diferença no bolso deles. Então, não é manifestação da fé. Então, essa oferta não tem valor para com Deus. Não tem valor. Então, não é fé. E não sendo fé, não agrada a Deus, porque a gente só pode agradar a Deus através da fé. Então, minha amiga e meu amado ouvinte, você precisa ter consciência de que a fé é seguida por uma atitude, por uma doação, por uma oferta, uma manifestação da fé é a oferta. Então, a viúva pobre deu o que tinha e ficou na dependência de Deus. E Jesus não chamou aquela velhinha e disse, minha filha, vem cá, você deu 2 moedas, eu vou te dar agora, nesse momento, muito mais. Não, Jesus deixou ela passar, ela foi embora. Ela nem sabe, nem soube que Jesus elogiou a sua fé para com seus discípulos. Ela nem sabe. Na verdade, minha amiga e meu amigo ouvinte, o que agrada a Deus é esse tipo de fé. Então você verifica que pela fé, Abel ofereceu maior e melhor sacrifício do que Caim. Então, por isso ele foi justificado. Quer dizer, a pessoa não é justificada somente por uma fé teórica, uma fé sem oferta, uma fé sem o sacrifício. Não existe, não pode existir. Você tem que manifestar a fé de forma física, de modo prático, de forma que você possa tomar posse daquilo que você quer. Então, a vontade de Deus é que você tenha vida e vida com abundância. Mas você tem que pagar o preço, você tem que estar preparado para pagar o preço, para depender de Deus. Você tem que colocar no altar a sua vida, a sua oferta, que é a sua vida, e, consequentemente, aguardar que o Espírito Santo venha orientar, dirigir, venha abençoar a sua vida. Eu leio aqui, por exemplo, na epístola de Paulo aos Romanos, e diz assim, no capítulo 8, versículo 27, diz assim, e aquele que sonda os corações, quer dizer, Deus, sabe qual é a mente do Espírito Santo, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Quer dizer, até o Espírito Santo faz a vontade do eterno Deus Pai. Você verifica que, enquanto Jesus esteve aqui, ele procurava fazer a vontade do Pai. Jesus subiu e veio o Espírito Santo. O Espírito Santo também deu continuidade ao trabalho de fazer a vontade do Pai. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, quem é de Deus procura fazer a vontade de Deus. Porque quem é de Deus tem dentro de si o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus orienta, dirige, inspira. O Espírito Santo faz com que a pessoa tome atitude que até é contra a sua vontade, a sua própria vontade. Porque a pessoa é de Deus, é serva. Ela nega a si mesma, por quê? Porque ela é de Deus. O Espírito Santo fala, toca, o Espírito Santo pede, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo estimula, o Espírito Santo inspira. Agora, é claro que a pessoa ainda assim tem que tomar a sua própria decisão. Então, quem é de Deus, obviamente, quem é nascido de Deus, naturalmente quer fazer a vontade dele. E para fazer a vontade dele, tem que manifestar a fé. Se você não manifestar a fé, minha amiga, meu amigo, você está perdido. Porque a fé, ela faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Você tem que saber que Deus
deseja que você manifeste a sua fé. Ele nos dá a fé justamente para que nós venhamos executá-la. Ele nos inspira, ele nos dá orientação, nós temos a certeza que é a vontade dele em determinadas coisas. Então nós vamos em frente e então ele é glorificado no fruto final, no resultado final. Porque o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo orienta. Então nós colocamos em prática aquilo que ele orienta. Então o resultado é positivo, o resultado vem para o nosso benefício e, obviamente, para a glória de Deus. Você que deseja agradar a Deus, você tem que tomar atitude de fé. Você tem que aprender a viver pela fé. E aprender a viver pela fé consciente. A fé que exige atitude. A fé que exige sacrifício. Se você, por acaso, seguir a fé religiosa, que é a fé que está voltada para o coração, para os sentimentos do coração, você está perdido. A pessoa que vive pela fé do coração, aquela fé sentimental, aquela fé emotiva, ela nunca vai tomar posse de nada, porque a emoção não leva a coisa nenhuma. A emoção é como a nuvem passageira. A fé que Deus nos dá é uma fé consciente, é uma fé que fala no nosso espírito, que fala na nossa mente. Veja que nós lemos aqui, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, o Espírito Santo, porque segundo a vontade de Deus é que o Espírito Santo intercede pelos santos. Então, minha amiga, meu amigo, nós sabemos então que o Senhor Jesus trabalhava segundo a vontade do Pai. O Espírito Santo veio em substituição a Jesus e trabalha segundo a vontade do Pai. E você é filho, é filha, você também trabalha segundo a vontade do Pai? Já nasci com problemas, nasci com problemas de saúde, éramos gêmeos, né? Eu nasci depois e muito frágil, fiquei quase 2 meses no hospital para poder ganhar peso e voltar para casa. E a minha mãe me rejeitou por causa disso, né? Ela achava que eu era mais um problema, mais um peso, né? Uma criança doente. E eu cresci com um diagnóstico de que eu não andaria, eu não falaria, né? E graças a Deus foi tudo ao contrário. Cresci bem, forte. E com 5 anos de idade, meus pais se separaram. E a minha mãe tinha que trabalhar o dia todo, né? Para sustentar a gente. E a gente ficava em casa sozinho, eu e os meus irmãos. E à mercê, né? Do mundo. Foi quando eu comecei a ser abusada. Eu fui abusada dos meus 7 anos até os 13 anos de idade. E nessa época, depois de tudo que aconteceu, eu tive uma depressão muito grande. Eu já não vivia, não conseguia dormir, eu tinha muitos pesadelos, eu não me alimentava direito, eu já não cuidava nem da minha higiene pessoal. Ficava sem tomar banho, sem escovar os dentes, sem pentear o cabelo. E eu cheguei numa situação assim de que eu fedia. Eu só queria ficar em casa chorando. Eu tentei me matar por 4 vezes. E não consegui, e o que me deixava mais frustrada ainda, porque não consegui, né? Tentava e não conseguia, não conseguia nem me matar. E foi na escola eu recebi o convite para a Igreja Universal. Eu comecei a ir para a igreja e comecei a me libertar. Eu me libertei do ódio, da depressão, de todo aquele sofrimento, aquela mágoa, tudo que eu vivi, aquilo tudo foi arrancado de dentro de mim. Eu me libertei daquele mal e passei a buscar o Espírito Santo. Ali houve uma transformação na minha vida. Eu passei a ter paz, eu passei a ter tranquilidade e o meu caráter, tudo mudou. Foi uma transformação assim da água para o vinho. Eu era uma pessoa rebelde, eu era uma pessoa
triste, depressiva. Hoje eu tenho paz, hoje eu sou feliz. Os traumas que eu tinha hoje já não me sufocam, me oportunam. Não tenho mais problema com isso, já não existe mais trauma, né? Já não existe mais problema. O Espírito Santo transformou a minha vida, né? Hoje eu tenho uma tranquilidade, hoje eu tenho uma família, né? Eu sou casada, muito bem casada. No que diz respeito a mágoa, a ódio, eu perdoei os meus pais, a gente vive muito bem. E o Espírito Santo trouxe para mim, como eu disse, mais uma vez, paz. Ele trouxe para mim uma vida digna. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Graças a Deus, tá vendo? Esse é o segredo para as pessoas que querem uma vida nova. Talvez você diga assim, será que para mim tem jeito? Eu tenho sido um caso perdido. Você tem sido um caso perdido para os seus parentes, para os seus amigos, seus conhecidos, mas não para Deus. Deus acredita em você, minha amiga, meu amigo. Deus aposta em você. Ele acredita, ele crê em você. Agora, é claro, para que haja um resultado dessa manifestação de Deus na sua vida, é preciso que você também creia nele, que você acredite nele, nas promessas dele. Então, todos os domingos, às 10 da manhã, às 18 horas, às 6 horas da tarde, ao cair da tarde, aqui no Templo de Salomão, bem como às quartas-feiras, à noite, às 8 da noite, nós temos aquela reunião especial. Temos quarta-feira também, às 10 horas da manhã, que atende também aqueles que querem o Espírito de Deus. Então, quartas-feiras, às 10 da manhã e 8 da noite. Domingos, às 10 da manhã e ao cair da tarde. A Bíblia fala que ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos enfermos, necessitados, oprimidos, etc. E ele, com a palavra, aliviava as dores dos sofridos. Seja você também uma das pessoas que receba o Espírito de Deus às quartas e aos domingos, reuniões especiais para aqueles que desejam uma nova vida. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida e estaremos amanhã neste horário, nesta emissora. Até lá. Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho e minha história. Do mundo me afastei e a vida te entreguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria, e em meio à solidão eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria, e em meio à solidão eu vi que a tua mão no meio da
direção me conduzia. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora